Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, vamos às notícias na Rádio Observador e a começar com o debate presidencial de ontem. Catarina Martins e Jorge Pinto foram os protagonistas. Em cima da mesa, vários temas, voto útil, mas também a Europa. É por aí que começamos. O candidato apoiado pelo LIVRE acusa Catarina Martins de querer sair da União Europeia. Eu sei que a Catarina Martins, há uns anos, numa moção que era a primeira subscritora dentro do Bloco de Esquerda, dizia, e deixe-me confirmar para não citar erradamente, que era um projeto condenado. Eu espero bem que o projeto europeu não seja um projeto condenado, porque nós precisamos muito dele no momento em que, de um lado, Donald Trump, do outro lado, Vladimir Putin, tentam definir aquilo que é o futuro da Europa e, sobretudo, tentam acabar por dentro e por fora com este projeto europeu, que, repito, no qual nós devemos estar, porque precisamos dele e precisamos de liderar. Portugal deveria liderar esse esforço dentro do projeto europeu. Catarina Martins responde à acusação e rejeita a unidade dentro do Bloco Europeu. Eu acho que o projeto europeu vai sendo desenhado com vozes divergentes. A unidade europeia não existe, ou seja, não é uma coisa garantida, não existe, é uma disputa política, como todas, e democrática. E eu acredito que Portugal deve participar dessa construção, ou seja, nós não somos espectadores da União Europeia, somos construtores da União Europeia, e sou crítica de momentos em que, infelizmente, a população europeia não teve nem o debate, nem a decisão que devia ter sobre passos europeus que houve noutros países. Debate também marcado por outros assuntos. Ambos os candidatos rejeitaram desistir da corrida a Belém em prol de uma única candidatura à esquerda, a de António José Seguro, que tem apelado ao voto útil para afastar a direita da presidência da República, mas esse é um argumento que não convence Catarina Martins. Há muitas vezes o discurso de que escolhermos o mal menor trava o mal maior. E a escolha do mal menor só tem feito com que o mal maior cresça. Porquê? Porque não aparece ninguém com coragem de dizer às pessoas: é verdade que isto não está bem. É verdade que nós temos uma crise do regime democrático, mas não é uma crise que seja o ódio a resolver, porque é uma crise do acesso à habitação, é uma crise do acesso à saúde, é uma crise do custo de vida. E é preciso fazer essa afirmação. E se nós desistirmos nestas eleições de fazer essa afirmação e de combater por esse reinventar do país que dê esperança às pessoas, então nós podemos chamar de esquerda, mas não é esquerda de certeza. Jorge Pinto diz ser um perigo para o país colocar os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, que o PSD lidere todas as instituições políticas, mas contorna uma eventual desistência. Eu durmo descansado quando a minha consciência me deixa dormir descansado. E a minha consciência diz-me neste momento que aquilo que estou a fazer é ao serviço do país. Que os temas que estou a pôr em cima da mesa e felizmente a conseguir marcar a agenda é ao serviço do país. É isso que vou continuar a fazer. Eu quero é que quem passa à segunda volta esteja também ele com a consciência descansada de que fará um bom serviço aos portugueses. E repito, os pontos como a defesa da Constituição vão estar em cima da mesa. A ameaça de uma golpada, de uma revisão constitucional drástica apenas à direita e à extrema-direita, sem que isso tenha passado pelo voto dos portugueses, é uma ameaça real. Jorge Pinto, que tem o apoio do LIVRE, garante estar à altura de defender os interesses dos portugueses. Juntamente com Catarina Martins, protagonizou o penúltimo debate presidencial para hoje, o duelo final que junta Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes às 21h. Em transmissão na TVI. Quem também não admite desistir da corrida a Belém a favor de António José Seguro é António Filipe. Está fora de questão a tirar a toalha ao chão antes de os portugueses terem de ir às urnas. António Filipe, candidato apoiado pela CDU, deixa até um recado aos adversários. Muito mal vai uma candidatura quando acha que só lá vai se os outros desistirem. A minha candidatura é para levar até ao fim, sou uma candidatura diferenciadora, uma candidatura identificada com os trabalhadores e com os seus direitos, identificada com os valores do 25 de Abril, identificada com a Constituição, no que ela tem mais importante, que são os direitos de natureza política, económica, social e cultural. E existe uma grande insatisfação dos portugueses relativamente às políticas públicas que têm sido seguidas nos últimos anos.
O candidato apoiado pelo PCP afirma que não faz sentido avançar para uma candidatura e depois desistir, não cumprindo assim o compromisso assumido desde o primeiro dia. Ainda na política, André Ventura revelou uma conversa que teve com Luís Montenegro. O primeiro-ministro terá culpado António Costa por atrair imigrantes do Indostão de forma propositada. Um jantar com jovens no Porto, ontem à noite, o candidato a Belém, apoiado pelo Chega, diz que vai guardar na memória essa conversa. Nunca me vou esquecer disto que foi dito pelo Primeiro-Ministro, por este Primeiro-Ministro, num dos dias em que falámos. Foi que o António Costa não quis só mais imigração. Ele quis esta imigração que estamos a ter. Esta imigração oriunda destes países que estamos a ter. E, sobretudo, da zona do Indostão. E de acordo com André Ventura, a razão de António Costa para atrair imigrantes do subcontinente indiano seria ter mais votos na esquerda. O que aconteceu é que nós deixámos entrar toda a gente sem qualquer critério e não foi um erro. Foi o Partido Socialista que quis que fosse assim. Isto é estratégico e político. Quanto menos ou quanto mais pessoas vierem e acharem que têm algum direito sobre quem está, isto é votos na esquerda e é votos no Partido Socialista. Isto não foi feito por acaso. É o entendimento de André Ventura, que acredita que os imigrantes dos países asiáticos vêm para Portugal com o propósito de gerar uma mutação na cultura local. Mudamos agora de tema. A Polícia Judiciária, o INEM e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação assinam hoje um protocolo de cooperação no domínio de transporte aéreo de órgãos e de equipa médica de colheita. Com a assinatura do documento, a PJ passa a disponibilizar às aeronaves do INEM a infraestrutura aeronáutica a quando da realização do transporte de órgãos. Compromete-se também, em caso de absoluta necessidade, a agilizar uma equipa com adequada formação para as operações de transporte de órgãos ou equipas médicas de colheita, sempre que o INEM não o possa assegurar. Com a assinatura deste acordo, espera-se também que a cooperação possa ajudar a salvar vidas ou contribuir para melhorar a vida dos doentes, uma cerimónia que vai ser presidida pelas ministras da Justiça e da Saúde. Há tempo ainda para falar de desporto e do calendário para hoje nos Jogos. O Futebol Clube do Porto joga com o Alverca para o campeonato. Francesco Farioli destaca a qualidade ofensiva do adversário. É um jogo a contar para a jornada 15 do campeonato. Começa quando faltarem 15 minutos para as 7. Em conferência de imprensa, na antevisão do jogo, Francesco Farioli elogia o Alverca e fala numa das equipas que mais oportunidades de golo cria. É uma equipa que, ao analisá-los e vendo algumas estatísticas, percebemos que têm coisas interessantes que precisam de estar na nossa mente de forma bastante clara. São a segunda equipa com a melhor qualidade de golos esperados, quando rematam têm muito boas oportunidades. É também uma equipa muito física, estão no top 3 em termos de duelos ganhos, quer no solo, quer nos lances aéreos. Francesco Farioli na divisão do jogo com o Alverca. Um jogo que está marcado para as 18h45. Dia de jogo também para o Benfica, desta vez com o Famalicão. José Mourinho quer manter o bom momento da equipa encarnada. O jogo começa quando faltar um quarto de hora para as 9 da noite no Estádio da Luz. José Mourinho voltou a não fazer conferência de imprensa e falou apenas à televisão do clube. O treinador do Benfica diz que o trabalho que tem feito está a dar frutos e que os bons resultados estão aí como prova. O que eu repito aos jogadores é que os bons resultados têm chegado como consequência de muito trabalho, de muita concentração, não por obra do acaso. E se nós entramos num jogo, como por exemplo com a equipa com o Famalicão, a pensar que só o bom momento nos vai levar à vitória, erramos. José Mourinho, em declarações à BTV, o treinador do Benfica destaca ainda o registro do Famalicão quando joga fora de casa. Benfica, Famalicão e Alverca Futebol Clube do Porto são 2 jogos marcados para esta segunda-feira, ambos com um relato e análise para ouvir em direto aqui na Rádio Observadores. Esta notícia de fecho do Jornal das 5 da manhã. A informação fica por aqui, está de regresso daqui a pouco às 5h30 com a síntese de notícias.